E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Vou falar aqui sobre os Zentarins, uma das facções criminosas, se não uma das facções criminosas mais poderosas de Faerûn, ou assim que a gente podia dizer na antiguidade, né? Porque na quinta edição eles perderam bastante da sua posição, mas nada que te impede de você querer fazer, que mesmo na atualidade eles estejam no seu momento de glória, como eles eram das edições passadas. O que eu vou dizer aqui para vocês sobre a facção dos Zentarins, né, não é eu não vou me aprofundar sobre eles, eu quero só passar para vocês uma visão mais geral, uma visão em que seja o mínimo necessário para que vocês tenham um pouco de profundidade na sua mesa sobre a questão sobre os entarins. É uma profundidade cuja a gente não consegue observar isso no livro do mestre, então a gente precisa de um pouco de mais informações, como nesse caso, estou pegando deste PDF aqui, que também por acaso eu não vou passar todas as informações aqui, até porque aqui tem algumas regrinhas básicas para você jogar com personagens malignos ou personagens que trabalham para os entarins, regras para fazer empreendimentos malignos, etc, etc, que está aqui, né? Inclusive tem umas fichas bastante interessantes aqui nesse PDF que eu recomendo bastante para os mestres, que queiram usar personagens icônicos dos Zentarins, como no famoso Pereghost, Manchun, é, e o Fizol Chambro, que, para quem não viu falar, ou quem já assistiu pelo menos a mesa do Azecos, o Fizol Chambro é o escolhido do deus da tirania Bane, tá? Isso só foi um alerta de spoiler rapidinho, né? Mas logo eu chego nele para falar mais quando eu começar a história, né? E o que é o que eu vou fazer agora, obviamente, começar. O, a origem dos Zentarins, né, para a gente começar a entender sobre isso, obviamente a gente tem que ver um pouco da sua origem. Ele começa no Forte Zentio, que o próprio nome já diz, é um forte, né? Zentio foi apenas outro nome que foi dado para ele. E era um forte que era usado para poder armazenar mercadorias de caravanas, né? As viagens de caravanas eram muito longas para sair de uma cidade para outra e os mercadores precisavam armazenar suas mercadorias, tanto para preservar em relação à chuva ou para poder encurtar, diminuir custos e gastos para você não fazer uma viagem muito longa. Então, deixar sua mercadoria aqui no Forte Zentio, aí outra caravana que vem de outro lugar, na verdade, nem precisa ser de outro lugar, na verdade, é a caravana do próprio Forte Zentio, né, que eles tinham a sua própria empresa, vamos dizer assim, para poder levar essas mercadorias para outra cidade, né? Assim diminuiria mais os gastos e menos e os mercadores não precisariam fazer uma viagem muito longa e arriscada. E o Forte Zentio também tinha bons guardas de caravana. Então era um ótimo lugar para você contratar, né, os nobres contratarem para poder levar seus produtos a outras cidades. E, falando em empresa, é uma coisa importante que a gente tem que pensar as Entarense como uma empresa, beleza? Mas isso, mas logo eu chego lá que eu já estou dando spoilers, né, sobre como pensar sobre os Entarense. Tá. Então, vendo essa oportunidade de negócios, muitos nobres começaram a investir no Forte Zentio, melhorando investimento, por exemplo, a melhoria militar dos guardas das caravanas, né, para serem os melhores soldados, para serem os melhores seguranças das mercadorias, melhores cavalos, melhores carroças, onde a mercadoria não vai vir danificada, etc, etc, coisas bem bonitinhas como uma empresa, tem que ser, né? E esses nobres, né, começaram a se aglomerar nesse ambiente, que fizeram um Forte Exemplo como uma pequena cidade, ou uma pequena fazenda, entre aspas, obviamente, porque isso não é uma fazenda, mas é para dizer para vocês que eles se tornaram líderes do forte, né? Eles fizeram uma espécie de oligarquia. E, e
Um desses nobres, obviamente, foi acabando sendo eleito para governar o ambiente, né? Porque a oligarquia precisa de alguém, no caso, para poder governar sobre os outros. Não, acho que eu estou falando besteira. Provavelmente estou falando besteira. Mas enfim, o que acontece é que eu sei exatamente, que eu sei que está aqui nesse próprio livro, né, Segredos da Darkhold, né, quer dizer, Segredos Entarim, no caso, né, e que houve uma traição entre os nobres, um deles deu um golpe de Estado, vamos dizer assim, para poder governar toda essa empresa, ou seja, o Forte Zentio. Mas, an- é, mas antes dessa traição, nós tínhamos um cara, né, um senhor que já estava governando Fortezente, né, sobre essa oligarquia, né, e o que era para ser, né, e, bom, ele teve um filho que a gente conhece hoje atualmente como Manchun. Manchun, provavelmente você já conhece, já ouviu falar esse nome, que é o líder dos Entarins. Manchun, ele demonstrou-se uns talentos arcanos desde cedo e seu pai estimulou essas suas habilidades até que ele precisou sair do Forte Zentio para poder desenvolver também suas habilidades arcanas. Parece um pouco parecido uma história de alguém que tentou desenvolver habilidade arcana, por aí, no vídeo anterior que eu falei. Beleza. E após essa viagem, quer dizer, após não, durante essa viagem, né, Fizol Chambro, quer dizer, Fizol Chambro não, Manchun, ele partiu nessa viagem junto com seu melhor amigo, chamado Fizol Chambro, né, que ainda era um peregrino, né, ainda estava começando a se tornar um sacerdote de bem, né, talvez fez essa viagem para ele era como se fosse uma peregrinação dos bainistas, né? Para se tornar o clérigo de Bane. Enfim, os dois saíram com seus objetivos para se tornarem melhores e voltarem ao Forte Zentio. Então, como eu falei, durante eh, essa, durante a ausência desses dois personagens, né, desses dois jovens adolescentes, o o pai de Manchun foi assassinado pelo o outro rapaz que eu falei para vocês aqui, que agorinha, né? Ele se tornou o usurpador do Forte Zentium, porque o trono, né, entre aspas, né, era para deixar para o Manchun governar o ambiente. Então, ele matou, assassinou, deu um golpe de Estado e agora está governando essa empresa, o Forte Zentium, no lugar do Manchun, que era para ser do Manchun. E, obviamente, né, quando se tem um usurpador, ele quer matar o pretendente, o próximo, o de direito de governança local. E quando o Manchun retornou depois da sua viagem, junto com o Fizal Chamber, eles já estavam adultos, o Manchun já tinha desenvolvido bastante suas habilidades arcanas, já fez vários estudos, o Fizal Chamber já tinha se tornado seu sacerdote, e o nosso usurpador querido, não vou lembrar o nome dele, obviamente, né? Ele tentou assassinar o Manchun, mas o que não deu certo, obviamente, que Manchun, ele percebeu a traição e junto com o Fizal Alcembra percebeu, né? Obviamente, chegando lá, ele já sabia que o pai já estava assassinado por ele. Então, Fi- o Manchun, ele acaba matando o usurpador e reivindicando o seu direito de governança de Forte Zentio. E quando isso acontece, Manchun, ele resolve criar uma facção. Naquele momento que ele assume o trono do Forte Zentio, ele cria os Zentarins. Por que ele faz isso? Porque Manchun, ele é um personagem paranoico. Ele é tão paranoico como um Beholder, né? Para quem não conhece um Beholder, o monstro observador, é um monstro extremamente paranoico que existe planos de contingência para qualquer situação, planos para qualquer situação. Então, se ele é tão paranoico quanto um Beholder, então o Manchun, ele tem planos para qualquer situação. No caso, então, ele quis criar os Zentarins
para reduzir essa falta de lealdade entre os membros do Forte Zentio. O que acontece é que os Zentarim nasceram da traição. A facção Zentarim nasceu da traição, né? Porque o pai do Manchu foi traído, houve bastante outras traições por aí nesse meio tempo, não só na questão da governança. Então, o Manchu, né, como paranoico, querendo criar segurança para ele criou os Zentarins, né, que têm as seguintes ideologias para quem se torna um Zentarim, né? Zentarim é família, então quando você tem família, você tem que proteger a família, você não é desleal à família, é lealdade à família, então proteger a família. Você tem o direito de ser quem você quiser ser, né? Você tem que querer se tornar o melhor naquilo que você deseja ser. Você tem o direito, então você pode buscar ser isso. Os mentalistas vão te ajudar, os outros membros da família vão te ajudar a alcançar seus objetivos. ah, e você é o dono do seu futuro, né? No caso, você escolhe o seu futuro. Então, esses são os três princípios dos Zencarinhas, né, que formam essa facção, né? Princípio, o que gera a segurança da paranoia do Banshun. Mas, obviamente, como dito, né, ela é tão paranoico quanto um Beholder, simplesmente o grupo, a facção Zentarim não é o suficiente para garantir sua segurança. Então, óbvio, Manchun começou a fazer outros planos de contingência, planos de segurança, para mesmo que ainda possa existir uma mínima possibilidade de alguém queira matá-lo ou traí-lo, usurpar o trono dele. Falando um pouco mais sobre o Manchun, daí em questão de sua aparência, personalidade, Manchun, ele é retratado como um mago, né? Ele já como foi dito, habilidades arcanas, né? Ele é um mago que ele usa máscaras, ele não revela o seu rosto para ninguém, ele usa uma máscara, e mesmo que você acabe matando o Manchun, o rosto dele sempre vai estar numa aparência diferente. Aí, como assim que você existe, Skype? Como assim? Ah, eu vou chegar lá, tá? Mas por enquanto fico sabendo que o Manchun, ele tem essa contingência, né? Vamos dizer assim, né? Essa coisa esquisita. É, muito bem. E com isso, nós chegamos no tempo das perturbações. Para quem não sabe, foi um evento que Bane, Baal e Mirkul roubaram as tábuas do destino e o deus Al condenou todos os mortais a vagar, mortais não, divindades, a vagarem no plano material como mortais. E nesse tempo das perturbações, Bane, né, em sua forma mortal, acabou sendo morto. Não só ele, mas como Mirkul e Baal também. Tanto que eles atualmente na campanha, quer dizer, atualmente na Forgotten Realms, eles são conhecidos como os deuses mortos, né? Por terem sido assassinados durante o tempo das perturbações. Mesmo assim, tantos os três já tinham feito planos de contingência para ressuscitarem. Parece que não é só o Manchun que também faz plano de contingência, né? Plano de contingência, né? Os planos de segurança. Então, eles fizeram os três deuses tinham feito plano de contingência para poder retornar à vida, né? E esse plano envolvia espalhar sua prole no plano material. Aí a gente entra em algumas lore um pouco de Baldur's Gate, quando Baal espalhou muitas crias, ou seja, muitos semideus, seus filhos no plano material. Em resumo, né? Eu não vou entrar muito na lore de Baldur's Gate e sobre esses deuses. É que, em resumo, através das suas crias, né? Sua essência divina é espalhada nessas crias, né? E quando essa essência divina florescer, né? Vamos dizer assim, de alguma forma, seja absorvendo a essência divina de outros filhos da divindade, né? O Deus Pai, no caso, o progenitor, ressuscitará, né, através da sua cria. Mas falando nisso, foi o que aconteceu com o Bane. Aí a gente entra numa parte que eu tinha esquecido de falar, né?
Eu tinha citado que o Fizal Shembro era um sacerdote de Beni, né, benista, e Fizal Shembro ajudou, né, Manchun a recuperar o trono dele, que foi usurpado. E quando o Manchun fundou os Zentarins, e ele não fundou sozinho, ele fundou junto com o Fizal Shembro, ou seja, o Manchun, ele é líder e fundador dos Zentarins, enquanto o Fizal Shembro, ele é co-líder, né, co-líder, co-fundador, tá? Então, o Fizal Shembro teve um papel na fundação dos Entes, e como ele é benista, significa que os Zentarins têm apoio da igreja de Beni. Por quê? Porque Fizal Shembro, ele ascendeu bastante na hierarquia do clero benista. Ele foi se tornando um grande sacerdote, depois se tornou um alto sacerdote, então ele ascendeu bastante no clero de Beni, e por ele ter fundado os Zentarins junto com ele, então os Zentarins possuem apoio da Igreja Divina de Beni, ou seja, eles possuem recursos divinos que vocês podem, se vocês já assistiram um vídeo do o culto do dragão que eu falei, né, que eles carecem de energia, de poderes divinos, aqui não, os Zentarins, eles têm apoio de poder divino de Bane, tá? Até porque como vocês devem imaginar ou não, Bane, né, a gente sabe que é um deus da tirania. Fizal Chambers viu oportunidade de Manchun ser o próximo tirano para governar o mundo, né? E, e então, com isso, a igreja de Beni olha para a facção Zentarim como se fosse um braço da igreja dele, tá? Eles não precisam ser necessariamente cultistas de Beni, mas como foi dito no vídeo do culto do dragão, os sacerdotes de Beni procuram criar tiranos porque onde há tirania, há presença da divindade Beni, né? Então, isso leva para nós também a dizer que qual é o objetivo dos Zentarim, além de prover segurança a Manchun, né? O objetivo dos Zentarins é governar o mundo inteiro, né? Os Zentarins querem governar o mundo inteiro, dominar tudo. E eles não querem dominar simplesmente na política, eles querem dominar na economia, ou seja, eles querem dominar o mercado, monopolizar alguns bens, é, não, como eu falei, né, dominar na política pode ser que eles tornem o imperador tirano, né? No caso, o Manchun seria o imperador tirano, né, já que é o líder. Ah, eles também querem também bastante poder militar, poder mágico, poder arcano. Eles querem acumular esse tipo de poder para ter influência sobre o mundo todo, né? Eles precisam para eles precisar dominar o mundo, eles precisam dominar a política, o poder militar, o poder arcano e dominar também a economia. Então, eles começam a monopolizar itens mágicos. Não é muito mágico, não, eles nem sabem fazer isso, né? Mas no caso eles nasceram como uma empresa de guardas, de caravanas, então eles começam a querer monopolizar esse tipo de empreendimento, né? Começam a criar os melhores guardas, começam a destruir os concorrentes e etc, etc, né? E eles vão acumulando dinheiro. Então, o objetivo deles, né, dominar o mundo, tiranos. Ok? Voltando ao Bane, como eu tinha dito, eu tinha citado ele, mas acabei voltando falando um pouco mais do objetivo dos Ents, né? Como eu tinha dito, Bane, né, no tempo das perturbações, ele foi morto, né? Assim como seus outros dois deuses, né, Baal e Mircul. E quando Bane foi morto, obviamente, né, a igreja de Bane, né, sofreu bastante com falta de poder divino. Bane parou, obviamente, de atender as orações, porque estava morto, né? Duh. E os Entaris perderam bastante poder nesse caso, né? E aí entra uma divindade em cena chamada Sirik. Bane e Sirik possuem os mesmos domínios, né? São tiranos, deuses tiranos. São deuses que gostam de espalhar o medo no coração das pessoas, o medo e o ódio, colaborando para que a sociedade seja mais aceitável a uma pessoa, a um tirano, né?
quando a população tem um coração tomado de medo e ódio, ela se torna suscetível a ter um tirano, né? Ela é suscetível a aceitar um tirano. Então, Ben e Mirkul Mirkul não, desculpa, Sirik tem ah, domínios divinos compartilhados e essa foi e como o Sirik estava vivo, essa foi uma oportunidade perfeita para que ele convertesse o clérigo o clero de Bane para ele. E foi assim que ele fez, né? Ele tentou falar com os benistas, né? Ele já, como eu falei, no tempo das perturbações, os deuses estavam no plano material, então eles apareceram diante do clero, falou com os benistas, tentou convertê-los. Quem, obviamente, né, recusou foram mortos, quem aceitou ficaram vivos, se curvaram, obviamente não querendo aceitar a tirania deles. Até porque a única diferença que a gente pode pensar em relação a Bane e Sirik é que Bane é um deus leal, ou seja, um deus das leis, do dever, do código de regras que governa a cidade. Já Sirik não, Sirik ele é caótico, ele faz pelas suas emoções, né? Ele faz porque ele quer e não pelo dever, acreditando que ele que deve ser o supremo e que é só pelo dever, né? No caso é ele porque ele é caótico, ele quer. É só isso. Então, a diferença entre Bane e Mirkun é que o Bane é leal, leal e mal, né? E o Sirik, caótico e mal. Ele converte alguns Zentari, quer dizer, alguns Baneistas, começa a ter controle dos Zentarins, e mas isso não dura muito depois, porque, como foi dito, Bane foi ressuscitado graças ao plano de contingência dele, e Bane recuperou sua posição perante ao antigo clero que foi convertido a Sirik. Sirik foi expulso dos domínios do clero, o antigo clero Bane, né? Consequentemente, expulso dos Zentarins, mas isso não deixou Sirik é, sem forças para querer se vingar disso, né? Então, Siric, algum momento posterior, vai aprontar. E, e eu logo eu conto para vocês. Então, Resentarenhas recuperando a igreja de Bane, né, como antes, nós temos um seguinte evento que é, que, é- que, que é exatamente o que Manchun estava prevendo, né? Como disse, ele é paranoico e tem planos de contingência. E o Manchun, obviamente, sempre ele prevê as coisas, né? Ele já estava prevendo. Alguém ia trair ele. Ele não saberia quem, e ele foi traído por Fizol Shembril, o seu melhor amigo, né? O benista, alto sacerdote. Neste ponto da história, Fizol Shembril já ascendeu como escolhido de Bane. Nesse momento, Fizol Shembril ele como escolhido de Bane, é como se ele fosse o Bane em pessoa, né? Uma personalidade, de uma autoridade, quase como se o próprio Deus estivesse perante você, né? Então, nesse momento, ele já era um escolhido e a traição ocorreu no dia que Munchun contou a Fizol que ele não pretendia estar abaixo de alguém em questão de hierarquia. Ele queria estar acima de qualquer coisa, ele queria ser independente. Fizol, é isso que o Manchun queria. E Fizol Chamber, obviamente, viu isso como se fosse uma afronta diretamente a Bane e uma traição a Bane. Então aí Fizol Chamber mata Manchun. Ele trai Manchun, matando ele, acreditando que ele traiu Bane. O Manchun, falando um pouco mais sobre a sua personalidade, sobre os seus objetivos, né? Manchun, como disse, ele quer ser independente. E como líder dos Entarim, o objetivo é dominar o mundo, Manchun também não quer só dominar o mundo, né? Manchun também quer aprender todo o poder arcano, todas as habilidades mágicas que existem no plano material, ou até em outros planos. Eu vejo o Manchun nesse sentido como se fosse o Orochimaru de Naruto. Acho que ninguém
talvez, não sei se vocês assistiram Naruto, né, nesse caso, eu sou da época dele. Orochimaru é um personagem que queria aprender todas as técnicas, todos os poderes que um ninja poderia aprender, ou até mesmo inventar. Ele queria aprender tudo, né? Obviamente, para poder aprender tudo, você deveria ser imortal, o que foi exatamente o que Manchun fez. Manchun, eles tinham feito, né, vários clones dele, né? A magia clone no D&D é uma forma de contingência para você evitar, bular a morte do seu mago. Assim, quando o mago é morto, a sua alma é incorporada em um clone seu que está em estado de vegetação e você acorda vivo, você não morre. Então, como eu falei, né? Ele é paranoico, então ele fez vários planos de contingência. Um desses planos de contingência seria ter vários clones seus, né? Aí entra a parte que eu falei para vocês que Sirik estava esperando a oportunidade para aprontar contra os Zentarins. Se Sirik não pode ter os Zentarins, então ele vai destruir essa organização. Então, no momento que houve essa traição, quando Manchun morreu, na hora que Manchun foi para acordar em um clone, Sirik mexeu os pauzinhos e conseguiu fazer com que a magia não funcionasse de uma maneira prevista. A magia clone de Manchun fez com que, Sirik no caso, fez com que Manchun acordasse em todos os clones ao mesmo tempo, como se a alma deles tivesse sido dividida, né? E isso gerou um evento conhecido como a Guerra de Manchun. A Guerra de Manchun funciona basicamente assim. Há uma lei universal dentro de Forgotten Realms, né? Uma lei universal dizendo que clones, né, que acreditam que é o verdadeiro, obviamente, no caso do Manchun, todos os clones acreditam que é o verdadeiro. Os clones, eles têm uma necessidade inerente de querer eliminar o outro clone, querer matar o outro clone para poder assumir sua posição como verdadeiro. Todos eles acreditam que é o verdadeiro. Então, a Guerra de Manchun, né, pode dizer também como a Guerra dos Clones, é exatamente isso que eu estou falando. Os Manchuns começaram a sair na porrada, obviamente, e essa guerra, né, resultou apenas em 3 clones sobreviventes, ou pelo menos é o que a lore nos conta. Você, como mestre, pode fazer novos clones por aí. Quem sabe de onde Manchu, o que mais, quais outros locais de contingência Manchu pode ter guardado seus clones, né? Então, pode ter mais clones por aí. Mas falando aqui na lore, né? Temos três clones que atualmente está vivo. Um deles se tornou um vampiro. Outro está em alerta de spoiler, galera. É, vou falar o nome da cidade rapidamente aqui. Deve levar uns 2 segundos para falar o nome da cidade. Aí você pode pular aqui se você não quiser ouvir o spoiler. Então, no caso, alerta de spoiler, falando agora. Deve ser. Pule 5 segundos aí. Alerta de spoiler. O outro clone está em Waterdeep e o outro clone está em Darkhold. Acredito que nesse momento você já deve ter pulado ou já está aqui, beleza, né? 5 segundos depois, nem sei quanto tempo deve levar, né? Eu estou contando aqui, não está aparecendo para mim aqui a contagem do tempo enquanto eu gravo o vídeo. Beleza! Guerra dos Clones, Manchu espalhou. E beleza. Com isso, Zentarin, quem assumiu a liderança dos Zentarins após a traição de Manchun, quer dizer, Manchun não, de Fizol Shembra, ou Manchun, depende de quem, do ponto de vista, né? Fizol Shembra assumiu o posto de liderança dos Zentarins, mas isso não lhe agradou, porque ele estava ficando bastante ausente aos deveres que ele tinha com o clero de Bane, né? A igreja de Bane. E então é, ele precisou delegar a função de liderança para outra pessoa que ele saberia que realmente não iria trair Bane, né? E aí a gente entra, né, nessa história o nosso querido Pereghost. Pereghost, para quem não está vendo, ou para quem não conhece, ou sei lá, nunca ouviu falar, é esse carinha aqui que eu estou circulando o mouse, tá?
esse carinha de armadura branca montado em uma espécie de Pegasus negro, nem é um pesadelo isso aqui. Enfim, ele, esse aqui é o nosso querido Pereghost. É, Pereghost, vou falar um pouquinho da história dele, mas só um pouquinho, até porque eu não quero também aprofundar, ou também não sei muita coisa sobre ele também. É, Pereghost, o que eu sei sobre ele, né, que é o suficiente para você mestrar sua história com um pouco mais de profundidade. Pereghost, ele era um aventureiro cujo foi atacado por um Lich e esse grupo de aventureiro deles foi, a maioria foi morto e ele foi capturado e levado como prisioneiro com algum outro membro do, talvez ele tenha ido só sozinho como prisioneiro, né? E o esse Lich em específico, né? Não vou lembrar o nome dele também. Ele começou a fazer experimentos arcanos em Pereghost. Nessa época ele tinha outro nome, tá? Ele não se chamava assim, tá? Só também não vou lembrar o nome original dele. A experiência que o Lich fez com o Pereghost, ele acabou transformando ele no morto-vivo e o Lich estava querendo fazer com que o corpo dele pudesse ser capaz de suportar várias almas dentro dele, várias personalidades, várias habilidades em cima dele. Então, o Peregos se tornou um morto-vivo, né, nesse experimento, e ele teve em torno de mais 4 almas adicionadas no mesmo corpo dele. Obviamente, a personalidade original, quer dizer, original dele, né, a sua alma principal do corpo, né, prevaleceu sua força de vontade acima das outras almas, e o Peregos, então, não pôde ficar insano, né, nesse momento. Ele conseguiu manter-se são. É, eu não lembro exatamente como aconteceu, mas o Peregosto se desvencilhou desse Lich. Pode ser que ele matou ele, acabou a criação se revoltou contra o criador, ele acabou tendo poder suficiente para matá-lo e fugir. Mas enfim, de qualquer maneira, o Peregosto nesse momento ele já estava solto e livre-se das garras desse Lich. E de momento que ele passa por essa transformação, do jeito que ele está agora, né, ele assume o nome de Peregost. Ele pega esse nome por causa dos fantasmas, dos outros 4 espíritos que estão dentro do corpo dele. E ele, acho que, eu acredito que você pode pensar no Pereghost como o Hohenheim de Fullmetal Alchemist. Para quem não assistiu, eu recomendo esse anime, é muito bom, né? Hohenheim, o nosso grande alquimista que tem milhões de almas dentro do seu corpo e ele pode conversar com cada uma individualmente. No caso, o Pereghost seria quase como isso, né? No caso, ele só tem 4 almas. E Peregos, ele usa uma armadura branca, cujo elmo lembra bastante uma caveira. Ele usa uma arma mágica, uma espada mágica, conhecida como Determinação. É, é uma espada poderosa. E beleza. Para isso é o que posso dizer para vocês, né? Qualquer coisinha pode dar uma lidinha nesse livro aí, ou vocês podem ver em outro livro da 3.5. Peregos, então, se tornou líder dos Zentarins ao mostrar bastante lealdade perante a ideologia dos Ents, né? Família, não trair o outro, ajudar o outro, alcançar poder, liderança. Então, Fisalchembro deu a liderança a ele. E assim Fisalchembro pôde se focar na igreja de Bane. E assim fez, ele acabou se separando dos Zentarins para se focar na igreja, né? E os Zentarins tiveram, obviamente, mesmo com a separação dos Tocha dos Zentarins, ainda não perdeu a aliança que a igreja tem em relação a eles. Ainda eles possuem o apoio divino, né? No caso, você pode acabar, por acaso, encontrando sempre um clérigo de Bane no meio dos Ents. Enfim, neste momento eu posso dizer para vocês que o Forte Zentil provavelmente já foi destruído, né? Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar de um livro chamado Ruínas de Zendelkeep, né? Forte Zentil, né? Eu recomendo a leitura. A leitura vai dar mais detalhes sobre como aconteceu. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, ou eu acho que eu já falei mesmo no vídeo do Culto do Dragão,
eu acredito que eu não falei, não. É, durante um evento chamado Fúria dos Dragões, né, que é quando os dragões enlouquecem e atacam tudo e destroem tudo numa fúria desenfreada, né, durante esse evento, o Zenith Keep foi destruído durante esses ataques, né, virou ruína. Alguns acreditam que o culto do dragão foi o responsável por provocar essa fúria dos dragões, outros acreditam que não, mas o culto do dragão gosta de pegar a fama de ser o responsável, e ninguém sabe se realmente foi ou não, né? Até porque se realmente ele é o responsável, por que não faz de novo? Quem sabe, né? Ah, e esse foi um dos principais eventos, né, da Fúria dos Dragões que fez com que o culto do dragão e os Entarim se tornassem facções inimigas naquele exato momento. É, e os Entarinhas e o Dragão também mostrou-se também querer dominar a porra toda, e aí, como os Entarim quer dominar tudo e o outro quer dominar tudo, obviamente já são rivais, se tornam inimigos, e a rivalidade ficou cada vez, ficou mais forte depois desse evento de Fúria dos Dragões. Então, com isso, Zentelkeep, né, Forte Zentio, em ruínas, precisava de um novo local para os Entarins usarem como base, né? Só a base da nossa grande facção criminosa, ou empreendedora, no caso. Até agora eu falei para vocês foram empreendimentos, até agora eu não cheguei na parte criminosa. Mas se bem que, na verdade, desde o momento que ele foi fundado, também tinha a parte criminosa. Só que não, eles não obviamente, eles não procuravam. é, Ele era como uma guilda de bandido, mais ou menos assim. Já tinha a parte de assassinato, já tinha a parte de assassino de aluguel, roubo, chantagem, já tinha isso, tá? Mas com a formação quer dizer, com a ascensão de Peregost à liderança dos Zentarins, Peregost ele fez uma mudança radical. Não é radical, né? Mas ele fez uma, uma revolução, vamos chamar de revolução mesmo. Ele fez uma revolução nos Zentarins que tornou ele a facção ainda mais próspera, ainda mais gloriosa, como eu disse, né? Ele ascendeu ainda, ele aumentou o auge do seu poder dos Zentarins, né? No caso, aconteceu com a presença, com o Peregost na liderança, porque Peregost, ele transformou os Zentarins, né? Agora sim, a gente pode usar o termo como empresa. Antes eles não era mais ou menos algo ilícito, algo mais bandidagem, algo mais assim. A Speregost transformou ele numa empresa e começou a fazer marketing sobre o nome dos Zentarins, começou a fazer com que os Zentarins começassem a se comportar ainda mais perante a visão pública e com isso atraiu mais clientes. Aí a bandidagem dos Zentarins, eles começaram a agir mais nas sombras mesmo, para ninguém perceber que eram coisas Zentarins e eles não perderem fama a respeito da empresa agora, dos Zentarins, né? Eles começaram a se tornar uma empresa de mercenários de caravanas, ou mercenários de proteção para nobres, ou empresas de assassino de aluguel. Eles começaram a oficializar essas atividades deles. Como eu te falei, as atividades criminosas ficaram na sarjetinha, escondidinho nas sombras, né? No caso, destruir a concorrência nas sombras, roubar item mágico, chantagear alguém, etc, etc. Né? Então, graças a Peregost, né, os entarenses adquiriram maior influência, mais vendas, mais clientes, por tratar a facção como uma empresa e, e lucraram mais com os mercenários de caravana, né, que eles tinham que proteger a caravana, como falei para vocês no começo do Fortizentio. E, e como eu tinha. Ah, tá. Eu acho que acabei pulando, né? Como eu te falei, né? Os sedentaristas precisavam de uma nova base para poder trabalhar. E nada melhor do que trabalhar em Darkhold, né? O que foi traduzido pela Galápagos como Forte Escuro, né? Coisa foda falar isso, né? Forte Escuro, né? Não sei se você gostou. Mas comente aqui embaixo se você gostou da tradução da Galápagos, Forte Escuro, né? Enfim, Darkhold é a nova base dos Entarinhas. Mas antes de falar sobre a continuação dos Entarinhas sobre Darkhold, tem que falar um pouquinho da história de Darkhold. Na época do Império de Netheril, para quem não conhece, Netheril foi um império de cidades flutuantes, voadoras, né? Cheio de poder mágico.
Obviamente, esse império não existe mais em Forgotten Realms, ele foi destruído, entrou em ruínas, né? Durante o Império de Netheril, durante uma guerra em específica, havia dois Liches, Varala e um outro lá, e seu marido, Lich, que eu esqueci o nome do marido também, mas eu só lembro do nome de Varala, até porque é uma Lich, eu achei ainda mais importante que o próprio marido dela. O Varala e seu marido, depois dessa guerra, eles se recuaram no plano material, não, eles recuaram na superfície, né, no chão, saiu da cidade voadora e foi para o chão. Varala já tinha sido morta, né, durante essa guerra. Eu acredito que ela foi uma tentativa dos dois de tentar dar um golpe de estado no Império de Netheril. Eu acredito que foi um momento desse. Mas enfim, é, e durante essa batalha, a filactéria de Varala foi danificada, mas não foi completamente destruída. Tentaram destruir, mas não deu certo. Foi danificada e ainda o marido conseguiu resgatar a filactéria de Varala. E ele precisava esconder a filactéria dela de algum lugar, para Varala poder refazer seu corpo e voltar às suas atividades. O que acontece é que esse ferimento na sua filactéria, essa danificação, não fez com que a filactéria não funcionasse de maneira correta. Ela está agora fazendo com que a Varala pudesse voltar de forma lenta. Ela se reconstrói talvez a cada 100 anos, talvez a cada 500 anos, ela demora bastante a retornar. Você, como mestre, pode decidir quanto tempo ela pode voltar, mas é uma volta, é muito lento esse processo, né, por causa dessa danificação à sua bactéria. E sabendo disso, né, obviamente, o nosso querido Lich já sabia disso, depois dos estudos a respeito da filactéria de Varala, ele obviamente falou, não, eu tenho que proteger essa filactéria porque um dia meu amor da minha vida vai voltar. Então, ele construiu uma masmorra num subterrâneo de um ambiente, de uma montanha, e nessa masmorra ele escondeu a filactéria dela, mas ainda não era o suficiente para garantir a segurança dessa tumba. Então, ele pensou que ele fez alianças, né, obviamente fingindo ser humano, ao invés de ser um lich, ele usou magia para parecer o ser humano, ou qualquer coisa que não seja um morto-vivo, né? Ele usou uma magia, se aproximou dos gigantes, se não me engano, acho que foi das nuvens ou da tempestade, eu acho que foi das nuvens. Tá, enfim, ele se aproximou em gigantes e convenceu eles de criar um castelo em cima da tumba, né? Para esses gigantes governarem esse lado das terras, dos humanoides, dos pequenos. Obviamente, ele não contou sobre a tumba, ele só queria, de alguma maneira, fazer com que esses gigantes construíssem um castelo acima essa catacumba onde a filactéria de Varala está presa. E foi exatamente o que aconteceu. Ele conseguiu convencê-los e os gigantes começaram a construir Darkhold. Obviamente, usando escravos humanoides, né, porque os gigantes também são escravagistas. Bom, de qualquer modo, Darkhold foi construído em cima do pé da montanha, acima da masmorra de Varala. E E o nosso querido rei do gigante que governava o castelo, ele teve dois filhos, né? Dois príncipes. E quando esse rei morreu, né? Posteriormente, depois de algum bom tempo de pacificidade por aqui, né? Depois que este rei morreu, os príncipes tinham ideias de formas de governança conservadoras das leis dos gigantes ali, os jaoços tinham umas ideias de governança progressista. Então, isso até, né, nos faz pensar um pouco da direita e esquerda aqui no Brasil, né? E foi realmente o que aconteceu aqui em Forgotten Realms, em Darkhold. O príncipe progressista e o príncipe conservador obviamente não se deram bem, e a treta entre eles foi tão grande que iniciou uma guerra civil dentro de Darkhold. Os gigantes se mataram lá dentro, porque um queria governar de uma certa forma e o outro não queria governar de outra forma. Não tinham essa de aceitar a monarquia, o filho progenitor que vai assumir, foda-se, não, eles tinham as suas próprias ideias. E nessa guerra civil,
todos os gigantes e os seus asseclas foram mortos e Darkhold ficou vazio. Porém, os fantasmas desses dois príncipes gigantes ficaram presos no castelo e pode ser encontrado nas catacumbas de Varala. Catacumbas, né? A tumba de Varala. Enfim, então, os Entarinhas, aproveitando que Darkhold estava vazio, tomou ele, né, facilmente e não demorou muito para se tornar a sua base. Pereghost assume seu quarto, né, seu ambiente de trabalho, ele assumiu a torre mais alta do castelo. Beleza. Pereghost, ele também ele tem uma forma de trabalho, ele não gosta de, de trabalhar perante dar as caras perante aos seus seguidores zentarinhos. Ele trabalha nas escuras, né, escondidos. Parece até um birro daí que a gente conhece, né? Peregoshi não gosta de dar as caras, até porque ele guarda o segredo, o fato dele ser morto-vivo. Ninguém sabe da sua condição. E o que as pessoas sabem, os Entaris sabem, a única coisa a respeito dele é que ele é imortal. É a única coisa que eles sabem. Mas ninguém sabe da sua condição de morto-vivo. Então, Peregoshi não mostra sua identidade, né? Sua aparência. Talvez ele queira proteger sua condição, algo assim. E ele trabalha usando, por exemplo, usando sua seguidora mais próxima a ele, não é seguidora, né? Alguém, uma sublíder, podemos dizer assim, mais próxima a ele, conhecida como Ashemi. É uma elfa, a alta elfa. Ela, na verdade, é uma arpista disfarçada de Zentarim. Só que a forma como a Ashemi na lore é contada, você pode dar uma estudada mais sobre ela, mas eu vou falar superficialmente aqui, no caso. A Shemi, eu vejo ela como o Itachi do Naruto. Novamente fazendo uma referência na cultura de otaku de anime, né? É o Itachi, no caso, o traidor da vida, mas na verdade ele não é traidor ele é leal à vida. No caso aqui, a Shemi nas arpistas, a Shemi, essa elfa, ela é vista como traidora dos arpistas, né? Que ela se tornou um Zentarim e começou a fazer coisas ruins com os Zentarins. Mas na verdade, a lealdade da Shemi sempre foi dos arpistas e ela faz essas maldades porque ela precisou ascender entre os Zentarins para poder derrubá-los de dentro para fora. Pouquíssimos arpistas, na verdade, só os arpistas de alto escalão sabem da verdadeira condição da Shemi, né? E ele, obviamente, guarda esse segredo dela para poder conseguir manter essa grande espiã, porque ela está numa posição muito alta para poder vazar informação aos arpistas, né? Então, é isso que temos. A nossa querida Ashemi é a traidora dos Ents, né? A nossa arpista, cujo é a única que consegue falar diretamente com Pereghost, né? É a nossa sublíder dos arpistas. E com isso, eu acredito que já devo ter falado para vocês tudo que vocês precisavam saber sobre os Entarinhos. Uma organização, né, no caso criminosa, mas agora atualmente vista como uma empresa, obviamente fazendo coisas erradas na maciota, né? Tem gente que sabe da sua reputação, que a gente sabe que é questionável, né? No caso, seus dados, suas bandidagens, né? Mas muita gente ignora isso, porque realmente a sua bandidagem, a sua visão bandida, né? Perdeu-se bastante graças a Perry Ghost, que tornou-se possível a visão de Zentarense como uma empresa de mercenários de caravanas. E é com isso. Bom, com isso a gente termina aqui nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem falar mais alguma coisa. E detalhe, que eu acho que provavelmente eu esqueci de falar, né? Manchum continua vivo e, obviamente, ele quer retomar o poder, ao seu trono dos Zentarinhas. Obviamente, a diferença... Obviamente, por ter o Manchum estar vivo e o Peregost estar na posição do outro, em Darkhold, Manchum procura montar seus próprios Zentarins, e os Zentarins do Manchum e os Zentarins de Peregost, obviamente, não se dão bem e, obviamente, podem entrar em guerra, né, obviamente.
por causa das suas diferenças, né? É, como eu tinha dito, como um alerta de spoiler no momento sobre os clones de Manchun, quem quiser ouvir, pode ouvir, então agora eu vou contar um pouquinho de spoiler sobre os clones de Manchun. Como eu tinha dito, tinha um clone debaixo de Darkhold. E esse clone de Manchun debaixo de Darkhold, né? Obviamente ele está dentro das catacumbas da Varala. O Manchun, ele fez amizade, né, com um beholder, um observador nessas catacumbas. Tem um covil de um beholder, né? Ele mesmo construiu, obviamente, perto, junto com essa que acabou se conectando à catacumba da Varala, né? E esse clone de Manchun fez amizade com esse Beholder, né? Obviamente, como eu falei para vocês, ele é tão paranoico quanto um Beholder, então nada melhor do que um Beholder, né, paranoico com outro mago paranoico para se dar bem, entre aspas, um com o outro. Obviamente, entre aspas, né? Você vê tudo que o Manchun é sinistro, o cara consegue se aliar a Beholder. E beleza, fez então ele está tentando, debaixo do castelo, usurpar. Não é usurpar, né? Desinstituir, né, o Peregost e retomar controle dos Zentarins e o antigo, né, Glória, no caso deles. Na verdade, a Glória veio pro Peregost, mas enfim. Ele mesmo tomar o poder, enfim. Ele voltar a ser independente e todo-poderoso. O grande mago que conhece todas as magias. E é isso aí, meus amigos, né? Qualquer coisinha, tamo junto. Se quiserem que eu faça mais um outro vídeo falando sobre itens mágicos que aquele item mágico, né, que os entaristas costumam usar, como a espada de, na verdade só tem a espada, só existe uma espada do Peregost, né, da determinação, mas enfim, tem alguns itens mágicos que só os entarins usam, né, para poder fazer suas bandidagens, né. Tá por aqui nesse livro aqui mesmo. Se quiser que eu fale um pouco sobre eles, eu falo, né? Na verdade, eu já poderia falar mesmo. Então vamos considerar essa parte do vídeo como um extra. Itens mágicos dos Zentarins. Eles têm o Cálice do Assassinato, que é uma taça dupla, né? São dois cálices de ouro. Você bota vinho nele e entrega para a pessoa. Você joga, você joga veneno na taça que você vai beber, só que como a taça é mágica, você pode transferir esse veneno que você botou na sua taça não, taça, para a taça da pessoa que você quer matar. É um item mágico muito bom. Temos outros, mas é um dos itens que eu acho que eu só lembro agora, mas tem outros aqui que eu não me lembro. Mas enfim, acho interessante falar sobre ele para vocês. Então é isso aí, galera. Eu encerro por aqui. Próximo vídeo, acredito que eu vou falar sobre o Waterdeep. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo na teta esquerda. Falou!